Eu quero convidar aqui o Yuri. O Yuri é o líder do nosso Ministério de Louvor, este jovem que tem recebido um talento de Deus, e ele escreveu este livro, O Tamanho de Deus. Eu olho para o Yuri e vejo o Yuri como uma bênção de Deus e uma porta que Deus está abrindo para esta igreja. Deus está liberando sobre nós uma unção capacitadora. Este é o primeiro livro que está sendo lançado por alguém da Atos 29. Eu sou pastor da igreja, estou aqui recebendo esta unção. De vez em quando eu encosto nele assim, me dá essa unção aí, Yuri, em nome de Jesus. Eu sei que o Senhor vai começar a liberar sobre nós algumas coisas que nós ainda não vivemos. Pega essa palavra aí no seu espírito nesta noite. Quando você sair daqui, você vai ter duas coisas para você fazer. Os homens, comprar o livro do Yuri e fazer a sua inscrição. As mulheres, comprar o livro do Yuri. Ok? E o Yuri, com esse coração generoso, ele disse para nós: pastor, todo o material vendido, todos os livros vendidos esta noite, todos, serão doados para a igreja, para a obra da igreja, para o projeto que a igreja está lançando. Você pode aplaudir o Senhor por esse coração abençoado? Eu li o livro que fala sobre temas tão interessantes, para o seu dia a dia, para o seu devocional, algumas advertências espirituais, alguns comportamentos que você precisa ter diante de Deus. Eu lhe aconselho, é um livro gostoso de ler, capítulos objetivos, não são capítulos longos, são capítulos objetivos, você lê quando tu vê, acabou, gostoso, uma linguagem simples, assuntos que são importantes nós revermos, assuntos que estão dentro do tema de hoje, da nossa realidade atual, assuntos que exaltam a grandeza de Deus e que nos advertem a observar esse Deus maravilhoso, orientações para o dia a dia, para a nossa conduta como pessoas. Tem tudo isso aqui nesse livro, e eu tenho certeza que você será abençoado, e que você pode ler esses capítulos. Eu estava lendo que alguns capítulos que o Yuri leu, você pode abrir o livro no meio, assim, se você quiser ler só um capítulo, você vai ler, porque ele teve o cuidado de escrever alguns capítulos que você entende, independente se você ler os primeiros capítulos, você consegue entender o livro com uma tranquilidade muito fácil. Deus deu a ele essa simplicidade para que qualquer pessoa possa ler e entender a mensagem de Deus. Amém? Vamos então receber este jovem. Estende a sua mão para cá, para nós podermos abençoar o Yuri, que vai ministrar, e em seguida você poderá comprar o livro e com a assinatura dele, mais 10% em cima de quem comprar com assinatura é 10% a mais. Amém? Senhor, abençoa o teu filho que vai ministrar a tua palavra nesta noite. Seja sobre ele a tua bênção uma vez mais, e que aquilo que o Senhor tem derramado no coração dele possa ser compartilhado com essa preciosa igreja. Nós abençoamos o Yuri nesta noite, para que aquilo que sair de seus lábios agora possa ser como uma flecha, tocando os corações da igreja, em nome de Jesus. Vamos dizer, Yuri? Deus te abençoe. Amém. Yuri. Boa noite, Igreja Paz. Pedir por favor para abrirem a palavra em 1 Coríntios, capítulo 1, versículos de 11 a 13. 1 Coríntios, capítulo 1, versículos de 11 a 13. Eu vou falar um pouco do livro agora no começo, para depois a gente conseguir focar na mensagem. Eu sempre, as primeiras vezes, né, que eu li a Bíblia por conta própria, porque as primeiras vezes que eu li a Bíblia foi por obrigação, né? Minha mãe me obrigava a ler a Bíblia quando eu era criança. As primeiras vezes que eu li a Bíblia por conta própria, eu tive um entendimento rápido da dimensão do que era que estava escrito ali, né? Da grandeza do que eu estava lendo, do quanto era importante aquilo. E eu tenho 2 bloquinhos lá em casa, que quando na minha adolescência eu escrevi, que eu ia lendo a Bíblia e tudo que eu ia aprendendo eu ia escrevendo ali, aprendendo e escrevendo ali. Aí deu 2 bloquinhos. Então, foi uma forma com que Deus se apresentou a mim, né? Eu conhecia Deus, Deus se apresentou a mim conforme eu ia ler na Bíblia. E desde pequeno eu sempre tive esse amor pela Bíblia, né? Amor pela palavra de Deus, sempre foi crescendo no meu coração. Quando eu tinha mais ou menos de 19 a 21 anos, eu escrevi um blog, tinha um blogzinho lá na internet, nada muito famoso não, mas eu gostava de escrever conforme as coisas que eu aprendia. Então eu tinha uma leve sensação que algum dia eu poderia vir a escrever um livro, porque a escrita era algo normal na minha vida.
E acabou, né, que ano passado, sem nenhuma pretensão, eu comecei a escrever algumas coisas, Deus foi colocando algumas coisas no meu coração, e conforme eu fui escrevendo, conforme os dias foram passando, as semanas foram passando, eu vi que aquilo estava criando um corpo. E eu comentei com a minha esposa, amor, estou escrevendo um livro. Sabe, foi algo começo, meio e fim. Foi mais ou menos uns 4 meses que eu escrevi, Deus estava me dando muito direcionamento, passei madrugadas escrevendo. Então foi muito rápido, questão de 4 meses que esse livro foi concluído. Levou mais tempo, né, para fazer todas as etapas, que praticamente não, 100% de tudo que tem nesse livro foi eu que fiz, porque eu não tinha dinheiro para pagar nada. Então a capa foi eu que fiz, a diagramação foi eu que fiz, fui eu que escrevi, fui eu que revisei, fui eu que fiz tudo, porque ou era eu ou não ia ter livro. Eu fiz praticamente uma faculdade, né, de como escrever, editar e lançar um livro pelo YouTube. E tudo Deus foi abrindo minha mente, foi fazendo eu ter entendimento, e eu fui conseguindo concluir as várias etapas que precisa, né, para um livro ser publicado, e graças a Deus ele está aqui hoje. Na época eu não tinha esse entendimento de por que esse livro foi gerado, porque Deus gerou isso em mim. Quando eu escrevi, eu não tinha esse entendimento. Quando eu lancei, eu não tinha esse entendimento. Preparando a palavra que vou ministrar aqui hoje, eu tive esse entendimento. E mais para o final, eu vou falar isso. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo de 11 a 13. Antes da gente ler, eu vou dar um panorama do que a gente está lendo, para a gente conseguir entender melhor a palavra. O apóstolo Paulo, ele plantou muitas igrejas, né? Ele fez algumas viagens missionárias, e por onde ele ia plantando igrejas. Não tinha igreja naquele local, ele plantava uma igreja. E um dos lugares onde ele plantou igreja foi em Corinto, que é onde está sobre esse texto que a gente vai ler. Corinto era uma cidade da Grécia, e a Grécia era uma cidade mergulhada em uma cultura muito rica em idolatria. E uma das coisas que o pessoal de Corinto, né, o pessoal grego, idolatrava eram os grandes pensadores, os grandes filósofos, os grandes oradores da época. Então, se hoje a gente é fã de um artista, de um cantor, de um ator, de uma atriz, naquela época eles eram fãs dos filósofos, dos oradores. Então, hoje se você tem um pôster de um cantor em casa, naquela época eles teriam de Sócrates. Só para fazer uma comparação. Então, isso que eles, quando eles se converteram, eles trouxeram essa cultura que eles tinham no mundo para dentro da igreja. E esse é um dos grandes perigos, né, trazendo uma primeira lição, né, nessa palavra. Esse é um dos grandes perigos de você não ler a palavra. Porque você vai se comportar na sua vida e dentro do reino de Deus, dentro da casa de Deus, com as coisas culturais que você aprendeu no mundo. E grande parte das coisas que você aprendeu no mundo não funcionam aqui. Se você agir como você aprendeu no mundo, como você aprendeu as pessoas fazendo, como as pessoas lá fora fazem, você trazer essa cultura para dentro do mundo e agir aqui dentro como as pessoas agem lá fora, porque é a forma como você está acostumado, se você não buscar em Deus a forma que Ele quer que você haja, que Ele quer que você pense, que Ele quer que você se conduza, grande parte das nossas atitudes, mesmo na inocência, vão ser erradas. Porque no reino de Deus, muita coisa é diferente do que é no ruim do mundo, do que é no mundo. E qual foi o problema deles trazerem essa cultura de idolatria aos grandes oradores da época? Porque eles entraram na igreja e fizeram a mesma coisa. Quando eles se converteram, quem eles viraram fãs? Agora eu sou fã de Apolo, agora eu sou fã de Paulo, agora eu sou fã de Pedro, agora eu sou fã de Cefas. E o que isso trouxe na igreja? A divisão. Por quê? Quando eles se converteram, eles não tiveram essa mudança de mentalidade. Eles continuaram agindo dentro da igreja da mesma forma que eles agiam no mundo. E é sobre esse texto que Paulo vai repreender eles aqui. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo de 11 a 13. Pois, meus irmãos, fui informado a respeito de vocês por alguns membros da casa de Cloe, de que há briga entre vocês. Refiram-me ao fato de cada um de vocês dizer, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Será que Cristo está dividido? Será que Paulo foi crucificado por vocês ou será que foram batizados em nome de Paulo? Agora vamos caminhar um pouquinho mais para frente. 1 Coríntios ainda, só que agora o capítulo 3, versículos de 1 a 7. 1 Coríntios 3, de 1 a 7. Eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como pessoas espirituais, e sim como pessoas carnais, como crianças em Cristo.
Eu lhes dei de leite para beber, não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar, nem ainda agora podem, porque vocês ainda são carnais, ou seja, porque vocês ainda se comportam como se vocês estivessem no mundo. Vocês ainda estão dentro da igreja se comportando como vocês se comportavam com a cultura do mundo. Porque se há ciúmes e brigas entre vocês, será que isso não mostra que são carnais? E andam segundo os padrões humanos? Quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro diz, eu sou de Apolo, não é evidente que andam segundo os padrões humanos? Quem é Apolo? Quem é Paulo? São servos por meio de quem vocês creram, e isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem quem planta é alguma coisa, nem quem rega, mas Deus que dá o crescimento. O conceito que eles trouxeram errado do mundo para dentro da igreja foi esse conceito da idolatria, né, por grandes nomes. E o conceito que Deus falou ao meu coração para a gente conversar hoje é sobre o conceito de grandeza. Será que o conceito de grandeza diante dos olhos do mundo é o mesmo conceito de grandeza diante de Deus? Será que grande diante de Deus é a mesma coisa de ser grande aos nossos olhos? É a mesma coisa, a mesma pessoa que o mundo enxerga como grande. Essa pessoa tem os mesmos atributos que uma pessoa que Deus considera como ser grande? Para fazer um paralelo, eu pensei em três aspectos diferentes aqui. Primeiro, na política. Vamos pensar no Biden, por exemplo, o atual presidente dos Estados Unidos. O Biden, ele tem o poder, de acordo com como ele fizer a política dele, melhorando a economia nos Estados Unidos, empresas crescem no Brasil, empresas são geradas no Brasil, mais pessoas têm trabalho, não só aqui, mas em vários lugares do mundo. E o contrário também é realidade. Se o Biden não mandar bem na economia e grandes empresas americanas fechar, ou grandes bancos americanos fecharem, grandes empresas no Brasil também podem acabar fechando. Porque a gente precisa desse network, esse link com os Estados Unidos, que são a maior nação do mundo, que importam de todo lugar do mundo, que vendem produtos para todo lugar do mundo. O Biden, ele provavelmente tem debaixo ali do poder dele o maior arsenal bélico do mundo, várias bombas atômicas. Imagine o Biden entra em guerra com a Rússia por causa da Ucrânia. Quantas coisas no mundo não vão mudar por causa de uma atitude desse homem? Então, diante dos homens, o Biden é grande? Sim. Ele tem muito poder, ele é muito conhecido, ele com certeza tem muito dinheiro. Então, diante dos homens, ele é assim grande. A gente pode também pensar, né, trazendo algo mais cultural do Brasil, os grandes jogadores de futebol, os grandes nomes, o Neymar, o Cristiano Ronaldo, o Messi. Diante dos homens, eles são grandes? Sim. Eles conquistaram praticamente tudo que é possível um jogador de futebol conquistar. As crianças praticamente do mundo todo se inspiram nele. Eles são muito famosos, são muito ricos. Eles conquistaram, né? Com certeza conquistaram tudo que qualquer homem gostaria de conquistar. Fama, dinheiro, sucesso na sua carreira. Então, diante dos homens, esses grandes esportistas do mundo são grandes? Sim. A gente pode também pensar num grande comunicador, como o Silvio Santos, por exemplo, né? Que foi um brasileiro que saiu do nada, vendia coisas na rua. Hoje em dia ele é dono de tantas empresas, que eu nem sei quantas, bilionário, dono de uma das maiores, né, empresas de telecomunicação do Brasil. Saiu do nada, cresceu na vida, conquistou várias coisas. Diante dos homens, o Silvio Santos é grande também? Sim. Mas a gente pode parar para pensar no seguinte: se todos esses homens são grandes, como Jesus, sendo o maior que já colocou o pé nessa terra, não tem nada a ver com eles? Que tipo de grandeza é essa de Jesus? Que tipo de grandeza é essa de Jesus, que quando a gente olha para Jesus e olha para todos os grandes nomes que a gente considera grandes na história, não tem nada a ver um com o outro? Que grandeza é essa que Jesus tem? A grandeza de Jesus é diferente, porque grandeza diante de Deus, no reino de Deus, não tem os mesmos aspectos que o mundo olha. O que é uma pessoa grande aos olhos do mundo? O que essa pessoa tem que ter? Poder, fama, dinheiro.
Diante do mundo, uma pessoa grande tem que ter esses aspectos. Mas diante de Deus, o maior é aquele que mais se esvazia por amor ao seu próximo. Quanto mais disposto você está a se esvaziar, a se desprender de você mesmo, por amor ao seu próximo, maior você é diante de Deus. Por isso que a grandeza de Jesus, por isso que Jesus é o maior que já pisou nessa terra, e por isso que ele não tem nada a ver com todas as outras pessoas que a gente também considera grande. Porque a grandeza de Jesus é a grandeza que Deus aceita, não a grandeza que a gente admira, não a grandeza que às vezes a gente está correndo atrás. Grande diante de Deus é muito diferente de grande no mundo. Que as pessoas que são grandes diante de Deus não têm os mesmos aspectos das pessoas que são grandes diante do mundo. Eu vou ler um texto aqui, Filipenses, capítulo 2, versículos de 3 a 11. Preste bastante atenção nesse texto, tá? Que é o texto central de toda a mensagem. Filipenses, capítulo 2, versículos de 3 a 11. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade. Cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, por causa disso, por isso, também Deus os exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E se a grandeza diante de Deus, se ser grande diante de Deus tem a ver com eu me esvaziar, qual é o grande vilão disso? O que impede de eu ser grande diante de Deus? O que impede é a minha e a tua vaidade. Se tem um muro, se tem um empecilho ali entre eu e eu ser grande diante de Deus, é a nossa vaidade. Tem dois aspectos que são bem pertinentes para quando a gente não tem a nossa vaidade controlada. Primeiro é o sentimento de quando a gente está vendo alguém fazendo alguma coisa, a gente pensar, se fosse eu faria melhor. Se eu estivesse no lugar dessa pessoa, esses erros aí eu acho que eu não cometeria não. Isso aqui essa área que ele está falando aí, eu acho que eu domino mais do que ele. E outra é o sentimento recorrente de que você não está recebendo tanto reconhecimento quanto você deveria. São duas coisas latentes no nosso coração. Quando a gente vê alguém fazendo alguma coisa e quando a gente tem sentimento de reconhecimento. Repita após mim, por favor. Eu não mereço nada. E não tenho que ser reconhecido por coisa alguma. Mais uma vez. Eu não mereço nada. E não tenho que ser reconhecido por coisa alguma. Não precisa se expressar, mas com certeza doeu um pouquinho quando você falou. Porque em mim doeu. A primeira vez que eu falei isso aqui. Porque normalmente nós temos um sentimento de autojustificação. Deus, mas tudo que eu abri mão, e tudo que eu fiz, e toda a minha obediência, como assim eu não mereço? Eu plantei. Então, se eu plantei, obviamente, se algo está sendo bom na minha vida hoje, é a colheita daquilo que eu plantei no passado. Amém. A Bíblia realmente fala que a gente planta o que a gente colhe. Mas até isso é pela misericórdia de Deus. A palavra de Deus fala que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque ela não tem fim, renova-se a cada manhã. Muitas das coisas boas que você está colhendo na sua vida hoje, você está colhendo porque você plantou no passado. Mas se Deus também fizesse você colher 100% das coisas ruins que você plantou, você não estaria de pé. Até a nossa colheita tem as misericórdias de Deus.
até a nossa colheita tenha de misericórdia de Deus. Diante de Deus, aos olhos de Deus, pela justiça de Deus, essa é a palavra, eu não mereço nada. Muito menos reconhecimento, porque se eu estou de pé, Deus está me sustentando, por amor à minha vida e por amor às pessoas que Ele sabe que eu posso alcançar. Por merecimento, o que nós merecemos? O inferno. Em João 3,16 a palavra fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A graça de Deus nos mantém de pé. As misericórdias de Deus nos mantém de pé. Você pode ter uma vida de grande abnegação até hoje, ter feito tudo certo, ter despejado toda a sua vida nos pés de Deus, mas você continua não merecendo nada. Você continua de pé pela graça e pela misericórdia de Deus, porque Deus ama a sua vida e Deus ama as vidas que você vai alcançar. Então esse sentimento de autojustificação, ele nos envaidece. Esse sentimento de que eu mereço algo ou estou recebendo algo de acordo com o que eu mereço, isso pode envaidecer a gente, porque como a palavra de Deus fala, Jesus, mesmo sendo igual a Deus, ele não se reteve aquilo a qualquer custo. Ele aceitou abrir mão daquilo e vir aqui lavar o meu e o seu pé. Só que às vezes a gente se prende a algo e de jeito nenhum a gente consegue largar aquilo. A gente tem essa autojustificação e a gente não abre mão disso para ser servo de todos. A gente se coloca numa posição de grandeza ou de envaidecimento mesmo. A gente se coloca numa posição que a gente tem dificuldade de se esvaziar. E se a gente não se esvaziar, a gente pode estar até criando a ilusão de que nós somos grandes, mas diante de Deus nós não somos nada. Porque grande diante de Deus tem a ver com quanto mais você se esvazia. E se eu preciso lutar contra a vaidade, né, para conseguir alcançar a grandeza diante de Deus, o que vai batalhar contra a vaidade dentro do meu coração? O amor. O amor que você colocar no seu coração, que Deus despejar no seu coração, o seu amor pelas vidas, o seu amor pelo seu próximo, é o que vai estar ali em constante batalha dentro do seu coração. Em 1 Coríntios ainda, só que agora no capítulo 13, versículos de 4 a 7, 1 Coríntios 13, versículos de 4 a 7. A palavra diz o seguinte: o amor é paciente e bondoso. O amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se condiz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então, se nós estamos numa situação das nossas vidas que a nossa vaidade não está controlada, é bem provável que o amor pelas vidas esteja esfriando no teu coração. A vaidade, né, não vai ser algo que a gente vai conseguir matar, mas a gente tem que fazer igual aqueles adestradores de cachorro, né? Que se você tem um cachorro, que o cachorro é brabo, ele não é adestrado, na verdade, não é você que está passeando com ele na rua, né? É o cachorro que está passeando contigo, porque ele que comanda você para onde você vai, né? Uma vaidade não controlada é assim, ela que está te comandando. Agora, se você fizer como aqueles adestradores fazem, que você está aqui, ele está aqui, controlado, você vai conseguir crescer diante de Deus. A nossa vaidade precisa ser controlada, porque morta ela não vai ser. Nós somos feitos de carne, e quando nós tivermos nosso corpo transformado, aí sim, nossa vaidade evapora. Mas hoje não. Hoje eu e você somos de carne e osso. E tem algumas coisas que a gente precisa aprender a conviver e precisa dominar. E uma delas é a vaidade. E um coração muito vaidoso é uma prova de que o amor pelas vidas está esfriando. Porque Jesus aceitou largar o seu lugar de igualdade com Deus para vir aqui lavar o nosso pé. Para vir aqui ser cuspido, ser humilhado. Jesus podia dar uma palavra quando ele estava sendo humilhado. E aquelas pessoas
na hora morreriam. Mas ele aguentou tudo. Por que Jesus aguentou tudo que ele aguentou? Por amor. Porque o amor pelas nossas vidas era tão grande no coração de Jesus que não havia lugar para vaidade. E se a gente ainda tem se colocado num lugar onde a vaidade não está sob domínio, é bem provável que a gente precise intensificar nossas orações para que Deus derrame do seu amor em nossos corações. Porque pode ser que a gente esteja caminhando na casa de Deus durante anos, só que o nosso coração não tem mais amor pelo próximo. A gente está fazendo as obras, está cumprindo as escalas, está vindo nos dias que tem que vir, mas o amor pelas vidas já se esfriou. Será que é dessa forma que está o nosso coração hoje? Que a gente venha esquadrinhando o nosso coração em relação a isso. Algo que Deus tem falado ao meu coração sobre a gente crescer, né, em níveis espirituais, é que Ele só vai permitir a gente subir para o próximo nível quando o nível que a gente domina aquele nível. Por exemplo, Israel saiu do Egito, teria que passar pelo deserto e entrar em Canaã. Eles conseguiram serem aprovados no deserto? Não conseguiram. Por isso aquele povo não entrou. Para conseguir exemplificar e você ter uma imagem mental para pensar nisso, pensa no seguinte: pensa que tem uma escada que vai até o céu e que cada degrau dessa escada tem um formato diferente. Um degrau tem um formato tipo um telhado de casa, outro degrau é tipo côncavo, outro degrau é meio torto para a esquerda, outro degrau é meio torto para a direita. Então pensa que o nosso crescimento espiritual é o seguinte: eu subi um degrau, esse degrau é muito diferente do degrau anterior. Então quando eu subi, eu meio que dei uma cambaleada aqui, mas eu fui me adaptando, fui entendendo onde meu pé direito tem que ficar, onde meu esquerdo tem que ficar, fiquei firme. Aí Deus vai mandar, sobe mais um. Aí eu subo mais um. Só que esse também é diferente do anterior. Então, novamente, eu dou aquela cambaleada, mas vou me ajeitando aqui, entendi onde o meu pé tem que ficar, o outro, firmei. E tendo em mente isso, algo que Deus tem falado ao meu coração, muito sobre as palavras, a promessa, né, que Deus tem sobre a nossa vida, sobre a vida dessa igreja, é que Ele está ansioso para que a gente suba o próximo degrau, mas a gente precisa dominar o degrau que a gente está agora. E uma das coisas que impedem é a vaidade do nosso coração. Pensa no seguinte: numa igreja que tem capacidade para 300 pessoas, e a membresia total são umas 3 vezes isso, né, pastor? Tem mais ou menos umas 3 vezes isso. Se aqui a vaidade não está controlada, imagina quando essa igreja estiver com 1.200 pessoas aqui dentro, um monte de pessoas sem a vaidade descontrolada se mordendo, totalmente indispostas a lavar o pé um do outro, totalmente indispostas a servir um ao outro. Tem como Deus abençoar um crescimento desse? A palavra de Deus diz: quão bom e que suave é que os irmãos vivem em união. Ali, Deus ordena a bênção. Então, o degrau que nós estamos hoje, que é o degrau de controle a tua vaidade, é um degrau que a gente precisa dominar. Um pastor do Mevan veio aqui pregar um tempo atrás, ele pregou uma palavra que eu nunca tinha me atentado, mas muito preciosa essa palavra, eu vou até repetir aqui. Jeremias, capítulo 12, versículo 5. Jeremias 12, 5. Jeremias, se você se cansa correndo com homens que vão a pé, como poderá competir com os que vão a cavalo? Se em terra de paz você não se sente seguro, que fará na floresta do Jordão? Ou seja, se a gente hoje, com a dispensação que Deus nos deu hoje, com a membresia que Deus nos deu hoje, a gente não conseguir controlar e não conseguir colocar em ordem o nosso coração, como a gente vai fazer isso numa igreja 3, 4 vezes maior? O tempo da gente se consertar é hoje. O tempo que Deus está chamando a nossa atenção para isso é hoje. Não é para quando todas as coisas estiverem acontecendo. A gente não pode esperar esse tempo do avivamento, esperar esse tempo das vidas chegando aqui, para a gente conseguir, para a gente começar a pensar no motivo pelo qual
eu estou clamando pelo avivamento, no motivo pelo qual eu estou aqui. Porque às vezes dá a impressão que todo mundo está clamando pelo avivamento para ser o próximo John Wesley, né? Senhor, faça de mim o próximo John Wesley. Será que todo mundo aqui vai ser o próximo John Wesley no avivamento? Não vai. Não vai. E diante de Deus, como exemplificado lá atrás, pode ser que John Wesley nem tenha sido o maior homem daquela época do avivamento. Será que ele foi o que mais abriu mão? Será que ele foi o que mais se esvaziou? Se não foi, ele não foi o maior. Ele foi o maior diante dos homens, porque a gente só pensa nele. Mas com certeza no céu a gente vai ter muita surpresa. Porque grandeza diante de Deus não significa a mesma coisa de grandeza diante dos homens. Val, coloca aquele texto para mim de novo, Amós, capítulo 8, versículo 11, deixa aí na tela, por favor. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei sobre a terra fome, não de pão, nem e sede, não de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. É debaixo dessa palavra que nós estamos. É essa palavra que Deus tem dado para nós. A gente não vai ter uma igreja com 4 vezes esse tamanho para ter o mesmo número de membros. E da onde essas pessoas vão vir? Deus vai colocar uma fome e uma sede. E em paralelo, né, essa palavra sobre vaidade, algo que Deus tem gritado no meu coração esses dias, é sobre a nossa responsabilidade em relação a isso. Pensa nessa igreja aqui mesmo, de 300 pessoas. Tem como o pastor Robson, a pastora Luciana e os demais pastores da igreja fazerem um discipulado pessoal com cada novo convertido? Não tem como. É impossível. Se cada vida que se converte aqui, os pastores tiverem que fazer um discipulado, agora imagina, uma pessoa que nunca aceitou Jesus, viveu uma vida onde era, sei lá, espancado pelo pai, fugiu de casa, morou na rua, e sempre teve alguém orando por aquela pessoa, uma tia, alguém sempre orando por aquela pessoa. Tem algum momento que Deus toca no coração daquela pessoa, aquela pessoa entra na igreja. Ela aceita Jesus. Depois daquilo, ninguém na igreja entra em contato com ela. Mudou alguma coisa na vida dessa pessoa? Mas a culpa é de quem? A culpa é do pastor? A responsabilidade por alimentar essas vidas, bate no peito assim, é minha. Exato. A gente precisa se responsabilizar por isso. Vai ter um momento, e por como Deus tem falado conosco, deve ser em breve, que muitos famintos chegarão. Que muitas pessoas famintas e sedentas pela palavra de Deus vão chegar. Mas quem vai alimentar essas pessoas se você está inerte? Por quem essas pessoas serão alimentadas se você não começar a se movimentar e se preparar? Mas me preparar como, Yuri? Eu não tenho noção de como fazer isso. Mas aqui a gente ensina. Aqui nós temos um curso bíblico, CFA, que ele é preparado exatamente pensando nisso. Você pode se converter hoje aqui para Deus. Se você entrar no CFA, você vai aprender como alimentar as pessoas. E a nossa igreja também trabalha em pequenos grupos. Ou seja, não corre o risco de uma pessoa vir aqui aceitar Jesus e ficar desamparada. Ela vai ser encaminhada para um pequeno grupo, as pessoas vão ligar para ela. Se ela começar a faltar, alguém vai correr atrás dela, saber o que está acontecendo. Então não corre esse risco de uma pessoa que passou 30, 40 anos sem conhecer a Deus e quando ela conheceu, não ter um mínimo amparo. A gente trabalha com isso aqui. Então você quer aprender como alimentar os famintos? CFA. Você quer colocar a mão no arado mesmo e começar a se desenvolver isso? Participe de um pequeno grupo. Às vezes a gente tem aquele pensamento, Yuri, mas eu não senti no meu coração. Às vezes a gente está querendo que Jesus, né, vire carne novamente, apareça no nosso quarto. Falei, filho, que eu te digo, se prepare para o tempo que eu estou trazendo. Mas não é assim que Deus vai falar com você.
Deus vai falar com você através da palavra que o pastor e todas as outras pessoas estão trazendo aqui há meses. Se prepare, porque vai ter um tempo de colheita, mas você precisa aprender a colher. Para Deus começar a enviar os famintos, a gente já precisa estar com o prato ali com a comida na mão. Se o faminto chegar para a gente ir para a cozinha começar a fazer a comida, o faminto vai sair daqui com fome. E essa responsabilidade é nossa. Às vezes, a gente tem como normal viver um evangelho só para nós, né? Não, meu compromisso na igreja é ir para a igreja, eu vou lá aos domingos, porque eu estou meio pesado, né? E eu me sinto bem, a gente canta, ouve a palavra, então eu me sinto bem. Então, estou preparado para a próxima semana. Mas o evangelho não é para você, o evangelho é para o próximo. Hoje você está ouvindo Deus falando através da minha boca. O que você está fazendo para alimentar o seu próximo? Mas um dia vai ser fácil com Ele. E é bom que a gente tenha uma boa resposta. O que você fez para alimentar aqueles que eu coloquei na tua responsabilidade? Porque você pode estar fugindo da responsabilidade, mas ela ainda é sua. Você pode mentir para você mesmo, falando que eu não tenho tempo e eu não sei. Mas, na verdade, você está idolatrando o teu tempo livre e idolatrando o teu trabalho. Porque você tem tempo sim, é só você priorizar. É impossível que você tenha uma vida tão pesada que você não consiga dedicar um dia para fazer um curso e ir no PG. Até o CFA que é online. Se você trabalhar de segunda a segunda, você pode assistir quando você quiser. As aulas ficam gravadas. Você não tem desculpa. Não tem desculpa. Você pode continuar enganando você mesmo e achar que está enganando a Deus. Mas você tem tempo sim. O que falta para você é priorizar o que tem que ser priorizado. Priorizar o que é urgente. Quando o faminto chegar aqui, não tiver ninguém para alimentá-lo, e ele voltar para o mundo, Deus vai cobrar o sangue dele de você. O sangue deles está na tua mão, que continua inerte, ouvindo Deus clamar desse púlpito há meses. Se prepara, eu vou mandar os famintos. Se prepara, tenha algo para dar para os famintos. Se prepara, e você continua inerte, você continua inerte, você continua inerte. Deus vai cobrar de você. Hoje é pela minha boca. Hoje é pela minha boca. Um dia vai ser face a face. Dura a palavra, né? Mas é para o nosso crescimento. A gente precisa entender o momento que a gente está, o degrau que a gente está, tudo aquilo que Deus tem gerado em nossos corações nesse momento, para que a gente suba no próximo degrau sem nada a reparar do degrau anterior. Para que a gente suba para o próximo nível, para que a gente suba para aquilo que Deus já prometeu para a gente, sem precisar ficar revisando algo do passado. A gente precisa caminhar olhando para frente, porque o que Deus colocou na nossa mão é muito precioso. O que Deus tem falado que vai fazer através de nós é muito precioso. A gente precisa colocar a nossa vaidade aqui. A gente precisa controlar a nossa vaidade. A gente precisa entender que grandeza diante de Deus não é holofote. Grandeza diante de Deus não é fama. Grandeza diante de Deus não é nem microfone na mão. Grandeza diante de Deus é se esvaziar. Quanto mais você se esvazia, maior você é. Quanto mais você está disposto a se esvaziar e ser servo de todos e lavar o pé do seu próximo, maior você é diante de Deus. E é essa grandeza que realmente vale. Como Jesus falou, as riquezas que a gente junta aqui, o ladrão rouba, a traça corrói. Mas as riquezas que a gente junta no reino dos céus é para a eternidade. É para a eternidade. O que a gente planta no reino dos céus, a gente vai passar a eternidade colhendo. A eternidade colhendo. E isso é muito maior do que qualquer fama, qualquer coisa. Você pode nunca ser a pessoa que vai estar aqui no meu lugar falando com o microfone na mão. Mas você pode ser imensamente maior diante de Deus do que eu jamais serei, porque você está abrindo mão de muito mais coisa por amor ao teu próximo. Vamos ficar de pé para orar. Coloque a mão no seu coração. Oh, meu Pai,
eu te agradeço, Deus, por essa palavra que tu trouxe aos nossos corações essa noite. Eu creio que tu tem urgência, Deus, para fazer aquilo que tu tem prometido a nós, Deus. E eu te peço, Deus, que nós não sejamos um empecilho, que a nossa vaidade não seja um empecilho, Deus, que a nossa mornidão não seja um empecilho, Deus, que a nossa indiferença ao teu chamado não seja um empecilho, Deus. Oh Deus, que sejamos responsáveis por aquilo que tu quer fazer em nosso meio, Deus, que assumamos o nosso compromisso como homens e mulheres de Deus, Senhor, que a gente se prepare para quando as multidões chegarem, Deus, que a gente já tenha o prato com alimento na mão, Deus, em nome de Jesus, Deus. Sacode a nossa vida, Pai, sacode a nossa vida se for preciso, Deus, mas que a gente saia desse estado de dormência em nome de Jesus, Deus, em nome de Jesus, Deus. Que o avivamento comece com as mudanças da nossa atitude, Deus. Que a gente não espere, Deus, línguas de fogo nem nada disso. Seja a nossa atitude mudando, Deus. Que ao tu ver a gente mudando a nossa atitude, Senhor, tu traga o avivamento, Deus. Que ao Senhor ver as nossas atitudes mudando, o nosso coração sendo preparado, Deus, as nossas mentes, as nossas vidas sendo preparadas, tu libere o avivamento e tu libere a fome e a sede para esse povo sedento, Pai, em nome de Jesus, Deus. Nos incomoda, Deus, nos incomoda, Senhor. Que a gente não saia daqui como a gente entrou, Deus. Que essa palavra seja persistente em nosso coração durante essa semana, durante essa noite, durante esses dias, Deus. Que quando os famintos chegarem, nós nos responsabilizemos, Deus. Que nós estejamos dispostos a lavar o pé do nosso irmão, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, que nós venhamos a buscar ser grandes sim, Deus. Que nós venhamos a buscar ser grandes sim, Senhor, mas não na perspectiva do mundo, Deus. Mas que nós buscamos a grandeza que tu admiras, Pai, que é se esvaziar por amor ao seu próximo, que é servir o seu próximo em amor, Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Pai, amém. Dizer que te amo, me derramar, dizer-te preciso. Adore ao Senhor. Dizer que sou grato, me derramar. Dizer que és famoso, me derramar. Dizer que te amo. Dizer que te amo, me derramar. Dizer-te preciso, eu venho. Adore ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Quem conseguiu entender a profundidade dessa palavra? Que palavra necessária, importante e pontual para esse tempo dessa igreja. Porque quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Nós precisamos compreender o que o Espírito está liberando sobre as nossas vidas nessa noite. Porque Ele está falando, é necessário se despojar da vaidade. É necessário se despojar do orgulho para aquilo, para o local, para o nível onde eu vou levar vocês. Olha, você vai precisar pregar essa palavra em outros lugares. Onde Deus abrir a porta, você leva essa palavra. Porque essa palavra é uma palavra pontual para as igrejas dos dias atuais. Não se intimide, Deus derrama sobre a tua vida uma unção. Deus derrama sobre a tua vida uma unção. Deus está levantando anônimos nos nossos dias. Anônimos nos nossos dias. Foi o que foi pregado aqui, gente. Porque nós teremos surpresas. A nossa
nossa vaidade nos leva a acreditar que quem é usado, que quem é grande é realmente quem está em evidência. Igreja, quando eu começar a falar das minhas vaidades aqui, eu acho que o povo vai correr, porque essa palavra foi para mim, e essa palavra é para você, porque Deus nos ama. Deus nos ama. Então se mantenha nesse lugar. Seja pequeno, porque Deus vai fazer você grande. Seja pequeno, porque Deus é quem abre as portas. Yuri, Deus está usando anônimos nesses dias. Eu ouvi uma palavra essa semana, esqueci o nome da preletora, Ariadna, e ela falando sobre tantos homens e tantas mulheres hoje em lugares de realidades que nós não estamos inseridos, onde há escravidão de crianças, onde mulheres estão se tornando escravas sexuais, e há um monte de anônimos nesses lugares, resgatando vidas, resgatando crianças, resgatando mulheres que estão aprisionadas em cativeiros, e nós não sabemos o nome dessas pessoas. Nós não sabemos o nome dessas pessoas, mas essas pessoas são conhecidas no céu. Aleluia. Essas pessoas são conhecidas no céu. Então leve essa palavra para o teu coração. Ouça essa palavra novamente. Deixa ela mexer dentro de você. Deixa ela gerar um inconformismo. Deixa ela produzir a vida que vem realmente de Deus, para que quando os famintos chegarem, nós sejamos uma fonte de manancial inesgotável. Para que quando os famintos chegarem, nós tenhamos o que oferecer. Nós vamos ter água, nós vamos ter comida, porque os famintos virão pelo Senhor, e o Senhor vai nos capacitar para dar essa água, para dar essa comida. As pessoas chegarão aqui sedentas e famintas, e elas sairão fartas. Elas sairão fartas. É isso que Deus quer que a gente entenda. Que palavra, que palavra. Glória ao teu nome, Senhor. Glória ao teu nome. Há alguém aqui que quer entregar sua vida para Jesus, quer renovar sua aliança com Deus? Você veio aqui para um convite, você quer entregar sua vida para Jesus. Jesus ama você. Jesus ama você. Aleluia. Há um propósito de Deus na sua vida. Então, se você veio aqui, entregue sua vida para Jesus. Oh, aleluia. Se derrame na presença do Senhor. Sim, nós nos derramamos na tua presença, Senhor. Aleluia. Há uma festa no céu pela sua vida. Há uma festa no céu pela sua vida. Estenda suas mãos para cá, nós vamos orar por ele, nós vamos abençoar a vida dele. Qual é o nome dele? Gilmar. Vamos abençoar a vida do Gilmar. Oh, aleluia. Glória a Deus. Senhor, nós te agradecemos pela vida do Gilmar, Pai. Nós louvamos o teu nome, Jesus, porque nós temos certeza, Pai, que ele veio aqui porque o teu Espírito Santo trouxe. Jesus, eu quero neste momento, junto com a tua igreja, declarar, Senhor, que o teu filho, Pai amado, vai trilhar por caminhos planejados por ti. Nós queremos declarar, Pai querido, que a partir de hoje, Senhor, ele vai ter oportunidade de desenvolver um relacionamento íntimo e pessoal contigo, Senhor. Lava ele com o teu sangue, Deus. Traz ânimo para ele. Traz encorajamento, Jesus querido, entendimento, Pai, de que o Senhor é aquele que faz o tempo perdido ser recuperado. Nós abençoamos a vida do Gilmar, nós declaramos, Pai querido, escreve o nome dele no livro da vida, Senhor, e guia todos os passos dele em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor.
Aleluia. Ele vai ali. Aleluia. 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 Aleluia, Deus. Amém. Nós já estamos finalizando aqui. Eu não sei se no primeiro culto vocês oraram pela vida do Yuri e da Thalita. Oraram? Então vem aqui o Yuri e a Thalita. Nós vamos orar abençoando a vida dele. Amém. Eu sei que o pastor já falou aqui, mas o pastor vai fazer essa oração. E nós vamos estender as mãos abençoando a vida dele. Gente, é uma bênção, né? É um orgulho para nós a gente ter aqui uma pessoa que foi inspirada, que escreveu um livro. E eu fiquei debaixo dessa palavra aí que o pastor falou. Tá abrindo portas. Amém? Tá abrindo portas. E nós vamos abençoar a vida deles. Estende a sua mão para cá, meu irmão. Vamos abençoar esse casal. Senhor, nós te louvamos, ó Deus, pela vida do Yuri e da Thalita. E esta inspiração que o Senhor gerou no coração do teu filho. E eu sei, Senhor, que muito mais o Senhor trará em revelação para o teu servo. Eu sei que isso foi apenas o começo daquilo que o Senhor já liberou na eternidade sobre a vida dele e sobre a vida de toda esta igreja. Que o Senhor possa revelar segredos do teu coração ao teu filho, e que através, ó Deus, deste talento, ele possa levar luz a milhares e milhares de pessoas, porque os livros chegam onde nós não chegamos. Os livros conseguem alcançar multidões em lugares distantes, lugares talvez que ele nunca pisará. O livro chegará lá. Que o Senhor possa abençoar o teu servo, Senhor, e recompensá-lo abundantemente em toda a sua vida. Nós te agradecemos e te louvamos, Senhor, por este privilégio que estamos tendo esta noite de celebrar esta grande vitória e esta bênção que o Senhor tem liberado sobre a vida do Yuri e sobre a vida desta igreja, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu sei que você já aplaudiu, mas aplauda de novo. O Senhor é digno de honra e de glória.